Chegou o primeiro compilado semanal das trocas de comidas mais mirabolantes da semana. Uhul! Vídeo número 1. Lama. Sopa de queijo de búfalo tunado. Ai, que delícia! Sem mais delongas, você trocaria esse arroz com salsicha pela próxima coisa? Por essa feijoada? Você trocaria essas coxinhas pela próxima coisa? Por esse café da manhã? Que demais! Você trocaria essa rabanada pela próxima coisa? Por essa maniçoba? Você trocaria essa sopa de queijo de búfalo pela próxima coisa? Por um jantar romântico com a primeira pessoa do seu WhatsApp? Você trocaria esse feijão com leite pela próxima coisa? Por esses pastéis fresquinhos? Você trocaria essa picanha fatiada no ponto pela próxima coisa? Por essa sopa suspeita? Vídeo número 2. Você trocaria essa macarronada pela próxima coisa? Por esse delicioso lanche? Você trocaria esses nachos pela próxima coisa? Por esse pão com mortadela? Você trocaria essa lasanha de presunto e queijo pela próxima coisa? Por essa salada com óleo de carro? Não vai dar, não. Você trocaria essa vitamina de abacate com ovo pela próxima coisa? Por um jantar romântico com a quarta pessoa do seu compartilhar? Você trocaria essa linguiça assada pela próxima coisa? Por esse bolo com areia? Você trocaria esses deliciosos picolés pela próxima coisa? Por esse copo de açaí? Vídeo número 3. Você trocaria esse bolo de chocolate pela próxima coisa? Por essa deliciosa pizza? Você trocaria esse arroz doce pela próxima coisa? Por esses morangos com chocolate? Você trocaria essa salada de jiló pela próxima coisa? Por essa costela na brasa? Você trocaria esse pão velho mofado pela próxima coisa? Por uma viagem à praia com a segunda pessoa do seu compartilhar? Você trocaria esses chup-chups pela próxima coisa? Por essa vitamina de banana? Você trocaria esse almoço delicioso pela próxima coisa? Por esse ramen? Vídeo número 4. Você trocaria esse arroz com insetos fritos pela próxima coisa? Por esse fondue de chocolate com morangos? Você trocaria esse sushi de polvo cru pela próxima coisa? Por esse hambúrguer duplo de cheddar? Você trocaria essa sopa de pé de galinha pela próxima coisa? Por esse milkshake de Oreo? Você trocaria esse cérebro de galinha frito pela próxima coisa? Por uma viagem a um parque de diversões com a primeira pessoa do compartilhar? Você trocaria esse sorvete de alho pela próxima coisa? Por esse brownie com calda e sorvete de baunilha? Você trocaria esse suco de cebola com mel pela próxima coisa? Por esse camarão na moranga? Vídeo número 5. Você trocaria esse sorvete de wasabi pela próxima coisa? Por essas pamonhas? Você trocaria essa torta de frango com requeijão pela próxima coisa? Por essa batata recheada de bacon? Você trocaria essa sopa de olho de peixe pela próxima coisa? Por essa carne de jacaré grelhada? Você trocaria essa tapioca de grilo assado pela próxima coisa? Por uma viagem gastronômica com a quinta pessoa do seu WhatsApp?
Você trocaria esses espetinhos de escorpião pela próxima coisa? Por essa pizza de peixe seco. Você trocaria esse cuscuz com queijo pela próxima coisa? Por esse prato de minhocas fritas. Vídeo número 6. Você trocaria essa gelatina de pimenta pela próxima coisa? Por esse milkshake de Nutella gigante. Você trocaria esse doce de feijão japonês pela próxima coisa? Por esses churros de doce de leite. Você trocaria esse cupcake de abacate pela próxima coisa? Por esse cheesecake de frutas vermelhas. Você trocaria essa iguaria de feijão fermentado pela próxima coisa? Por uma ida ao cinema com a primeira pessoa do seu WhatsApp. Você trocaria esse torresmo pela próxima coisa? Por esse escargot com ervas finas. Você trocaria esse pudim caramelizado pela próxima coisa? Por esse prato de ovo balut. Vídeo número 7. Você trocaria esse suco de beterraba com sardinha pela próxima coisa? Por esse smoothie de morango com chantilly. Você trocaria esse suco de pepino com pimenta pela próxima coisa? Por essa água de coco. Você trocaria esse caldo de cana pela próxima coisa? Por essa limonada com hortelã. Você trocaria esse kombucha de ovo com mel pela próxima coisa? Por uma viagem de balão com a segunda pessoa do seu compartilhar. Você trocaria esse smoothie de açaí com granola pela próxima coisa? Por esse suco de peixe cru. Você trocaria esse frappuccino de caramelo pela próxima coisa? Por esse chopp trincando. Vídeo número 8. Você trocaria essa goiabada com queijo gorgonzola pela próxima coisa? Por esse estrogonofe de frango com batata palha. Você trocaria esse pão com manteiga na chapa pela próxima coisa? Por essa lasanha de banana com canela. Você trocaria essas panquecas com mel e frutas vermelhas pela próxima coisa? Por esse pão com sardinha e morango. Você trocaria esse lindo hot dog com macarrão pela próxima coisa? Por você nos seguir e comentar nesse vídeo. Você trocaria esse nhoque com queijo pela próxima coisa? Por esse delicioso milkshake de feijão. Vídeo número 9. Você trocaria essa buchada com carne moída pela próxima coisa? Por esse risoto de camarão. Você trocaria essa lagosta grelhada na manteiga pela próxima coisa? Por esse arroz com ovo queimado. Você trocaria esse fondue suíço com queijos nobres pela próxima coisa? Por esse sushi gourmet com salmão trufado. Você trocaria esse lindo pastel de vento pela próxima coisa? Por você curtir e comentar nesse vídeo. Você trocaria esse filé mignon ao molho madeira pela próxima coisa? Por essa deliciosa salada temperada com azeite. Vídeo número 10. Você trocaria essa galinha à cabidela feita no fogão de lenha pela próxima coisa? Por esse sarapatel feito pela avó. Você trocaria essa moqueca de peixe com leite de coco pela próxima coisa? Por esse bolo de fubá queimado. Você trocaria esse arrumadinho de charque com vinagrete pela próxima coisa? Por esse pirão empelotado.